Era uma quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, exatamente 92 anos atrás. A bolsa no período de 1929 a 1932 teve uma queda acumulada de quase 90%. Somente 2 dias depois do início da crise, os Estados Unidos já tinham perdido o equivalente a 400 bilhões de dólares, trazendo para o valor atual do dólar. Assim se iniciava uma das maiores crises que os Estados Unidos já enfrentou em toda a sua história. A crise de 1929, que começou nos Estados Unidos, mas afetou drasticamente o planeta Terra inteiro. Mesmo a crise acontecendo em 1929, precisamos voltar 10 anos atrás para entender o contexto do mundo em 1919. Com o fim da Grande Guerra, o mundo viveu um período de muito otimismo geral. Todos achavam que a partir daquele momento as coisas iam ser diferentes, cara. Tudo ia crescer, tudo ia se desenvolver, a cultura ia melhorar, todo o desenvolvimento financeiro de todos os países iam melhorar por causa da tecnologia que foi desenvolvida na guerra, ou seja, a tecnologia que foi desenvolvida ia ser distribuída para todo mundo. Os Estados Unidos já eram os maiores do mundo, já eram a maior potência do mundo, economicamente falando, antes da Primeira Guerra Mundial. E com a Primeira Guerra, isso se acentuou ainda mais, porque os países europeus usaram tudo que eles tinham para financiar aquela guerra, armamento bélico, tanques de guerra e tudo que eles tinham, cara. E também a população precisava de ajuda por causa da guerra. Então os países europeus se voltaram para ajudar a população, dando bastante dinheiro para a guerra e para as pessoas. E isso quebrou os países europeus. E por outro lado, os Estados Unidos praticamente não foram afetados pela Primeira Guerra Mundial, comparando-se com a Europa. Por este motivo, os Estados Unidos estavam criando a partir daquele momento a hegemonia da Bolsa de Valores de Nova York. Um dos maiores motivos que causaram a crise de 1929 foi que os Estados Unidos foi um dos maiores exportadores de matéria-prima de todo o mundo naquela época. E também de produtos agrícolas e etc. Por exemplo, como o café brasileiro. Como já dito nesse vídeo aqui, as pessoas estavam eufóricas com o mercado de ações. Com o fim da guerra, as pessoas achavam que tudo ia melhorar. E o que as pessoas estavam fazendo? Investindo drasticamente tudo que elas tinham na Bolsa de Valores. Você tem que entender essa parte aqui do vídeo, senão você não vai entender a crise de 1929. Basicamente, era muito comum que todos os estadunidenses investissem na bolsa. Era muito comum todo mundo estar falando sobre todos os investimentos que eram possíveis na Bolsa de Valores. Isso não teria problema nenhum, mas você vai entender o que as pessoas faziam. Com o despreparo total da população, as pessoas faziam empréstimos bancários para investir na Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, elas iam totalmente contra aquela máxima de depositar todos os seus ovos em uma única cesta. Nunca faça isso, cara. Imagine você fazer um empréstimo para investir, ou seja, você está arriscando tudo que você tem em algo que não é certo, mas eles achavam que era totalmente certo na época. E, bom, com esses empréstimos em massa, os bancos eufóricos também baixaram o crédito, ou seja, tinha muito crédito barato, e as pessoas viram aquela oportunidade que todos os investimentos praticamente estavam dando certo, ou seja, você investia e era praticamente garantido que você ia ganhar dinheiro, você ia multiplicar o seu capital. Então as pessoas faziam empréstimo a rodo. Basicamente se baseava na esperança das pessoas da tal riqueza, ou seja, o que acontece hoje também das pessoas fazerem empréstimo para investir ou acreditarem na facilidade de riqueza aconteceu em 1929. Por isso é importante sempre você estudar história. Continuando, para você ter ideia da bizarrice, na época já tinha mais dinheiro sendo emprestado do que dinheiro circulando, ou seja, dinheiro que deveria realmente estar circulando era menor do que o dinheiro que foi emprestado pelos bancos. Você tem ideia da bizarrice que é isso? Ou seja, os bancos emprestaram mais dinheiro do que a moeda circulante que existia no país. Esse foi um dos piores agravantes para causar a crise de 1929. Bom, a partir disso, alguns bancos já começaram a falir, principalmente
os bancos que faziam empréstimo rural. Porque com a tecnologia agrária, ou seja, tratores e etc. que começaram a sair na época, ficou muito mais fácil e muito mais barato de se fazer uma colheita. Ou seja, o preço dos grãos e de todos os artigos que derivam-se da agricultura ficaram mais baratos, ou seja, o lucro do produtor foi muito menor também. Por isso, diversos bancos que faziam empréstimos para agricultores na época já começaram a falir. Isso era um sinal claro que uma crise enorme estava por vir, mas, como eu já salientei aqui, as pessoas estavam muito eufóricas e não perceberam o terror que estava por vir. Bom, os bancos começaram a perceber a burrada que eles estavam fazendo junto com a população, e o Federal Reserve, que é basicamente o Banco Central dos Estados Unidos, basicamente a taxa Selic que a gente tem aqui, eles queriam aumentar de 5% a 6% naquela época, o que era bem alto. Ou seja, eles queriam dificultar o empréstimo para as pessoas. Foi aí que mais de 5 mil bancos faliram, 15 milhões de desempregados, em um total de 120 milhões de habitantes. Ou seja, um quarto da população estava desempregada. Se você conversasse com 4 pessoas, uma delas estaria desempregada, praticamente passando fome. Até hoje, a crise de 1929 é debate entre os historiadores e os economistas. Para o economista John Maynard Keynes, que viveu realmente a crise, ou seja, ele era contemporâneo da crise, diz que a crise foi um paradoxo de superprodução. Calma, eu vou te explicar. Basicamente, para ele, a produtividade precisava ser acompanhada de uma melhor distribuição de ganhos, para que a demanda e os empregos fossem garantidos. Isso deveria ser feito com investimentos do governo ou corte de gastos de impostos para as pessoas mais pobres na época. Resumindo toda a história, como eu já disse, na época era muito normal que todas as pessoas, todos os estadunidenses e também pessoas de fora, porque se você não sabe, outras pessoas de outros países conseguem investir normalmente na bolsa de valores de outros países. Por exemplo, tem estadunidenses que investem na nossa bolsa brasileira e vice-versa. No dia 24 de outubro, ou seja, no dia exato que aconteceu a crise, mais de 12 milhões de cotas foram vendidas, ou seja, pessoas exigiram que mais de 12 milhões de cotas fossem vendidas naquele dia. Muitas pessoas queriam vender as suas cotas e poucas pessoas queriam comprar, porque achavam que o país já estava quebrado. Ou seja, quando você tem um poder de venda muito maior do que de compra, o país tem um crash. Por isso, a grande crise de 1929 começa a partir de agora. Sabe quem sofreu muito com essa crise? Pois é, o Brasil. Lembra que eu tinha falado que a gente era um dos maiores exportadores de café para os Estados Unidos? Bom, com essa crise de 1929, eles pararam drasticamente de comprar o nosso café e a gente sofreu muito com isso, cara. Sério, muitas pessoas passaram fome aqui no Brasil também por causa da crise de 1929. Mas aí você se pergunta, tá, por que o governo não ajudou? Por que eles não deram a previdência para eles? Por que eles não deram o FGTS dos Estados Unidos para as pessoas? Bom, diferente da gente, na época os Estados Unidos não tinham previdência pública, não tinham seguro-desemprego e por isso a população ficou totalmente à mercê da pobreza. Sério, tinham pessoas que precisavam de doações para ter o que comer, senão elas basicamente morriam de fome. E eu não estou exagerando, muitas pessoas cometeram até, você sabe o que eu quero falar, por causa que não tinham o que comer. E também, alguns homens se consideravam a maior vergonha da família por ter perdido todo o dinheiro em ações que achavam que ia dar lucros absurdos, e eles fizeram isso com a vida deles, e os familiares ficavam à mercê do governo, o governo não conseguiam ajudar essas famílias, e bom, se criou esse ciclo de pobreza nos Estados Unidos. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Essa imagem que está na sua tela é uma das imagens mais importantes da época, porque você vê
a perspectiva que os Estados Unidos tinha de crescimento, a família norte-americana com sucesso, com dinheiro no bolso, com o carro do ano e na frente a fila de pessoas desempregadas esperando doações para não morrer de fome. Realmente essas pessoas estavam desesperadas para comer, cara, precisando de qualquer doação. Bizarro, né? Você pensar que um dos países que hoje em dia é um polo econômico mundial, passando por uma crise estrondosa dessa. Por quê? Isso não pode acontecer no Brasil, por exemplo. Por isso, eu fiz um vídeo, se você quiser ver, como você pode evitar ficar sem dinheiro numa crise, por exemplo, que pode acontecer no Brasil ou pode acontecer em outros países e influenciar a gente também. A gente tem que estar preparado para isso. Então veja esse vídeo aqui, você vai gostar muito, é um conteúdo muito bom. E esse vídeo deu uma repercutida, tá com mais de 400 visualizações no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu vou deixar o card dele aqui, passando aqui em cima. Depois que terminar esse vídeo, veja ele, vai valer muito a pena. Bom, você curtiu esse vídeo aqui com uma pegada mais histórica, muito mais trabalhada. Eu tento melhorar cada vez mais a edição aqui junto com o meu editor, o Wendel. Então, por favor, deixa o like, cara. Considere se inscrever se você não é inscrito aqui nesse canal. Dá um trabalhão fazer esses vídeos, você não tem ideia. Eu demando horas e horas para fazer roteiro, para pesquisar, para ter conteúdo aqui para vocês, para não falar bobeira, para não te desinformar. Eu quero te informar, então eu não posso falar bobeira aqui no meu canal. Então, por favor, cara, deixa o gostei, se inscreva e lembre-se sempre disso. Bora lá investir!